Depois de 7 semanas consecutivas de uma movimentação de baixa nos principais índices americanos, coisa que só aconteceu outras 3 vezes nos últimos 100 anos, nós tivemos alguma recuperação nos mercados, por conta de uma expectativa aí de pouso suave na economia americana e, na verdade, né, na minha opinião, o maior motivo, uma espécie de repique dos mercados que estavam extremamente deprimidos. Esse repique é a sinalização de uma mudança de tendência ou é apenas um respiro na tendência de baixa para esse movimento negativo continuar? Vamos debater essas duas possibilidades. A notícia mais importante dos últimos dias foi a decisão por parte da União Europeia de bloquear, né, a compra de petróleo e derivados de petróleo da Rússia por conta do conflito armado com a Ucrânia. Isso gera uma pressão, né, continuada em cima dos preços do petróleo, que já apresenta uma situação de alta nos últimos tempos por uma série de outros fatores. No mundo inteiro, né, há uma pressão sobre a produção porque a demanda tem aumentado mais do que a oferta. Um dos motivos de nós termos esse desbalanço é justamente uma decisão política por parte do governo americano de desincentivar a produção de combustíveis fósseis nos Estados Unidos e incentivar aí a troca, né, a substituição da matriz energética baseada em combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia. É só você observar no gráfico, né, para ver que a alta no petróleo começou muito antes, logo após o resultado das eleições americanas, né? A gente até pode dar uma olhada nesse gráfico para deixar isso mais claro. Deixa eu colocar aqui um gráfico mais longo, um gráfico semanal, e você observa, né, que a partir, né, aqui do resultado das eleições americanas, nós temos uma contínua movimentação positiva nos preços e apenas essa última perna de alta aconteceu enquanto a Rússia invadia a Ucrânia. Então, basicamente, há aí uma pressão muito grande no mercado de energia que deve ser continuada, ainda mais com esse tipo de decisão. Mais importante do que o próprio embargo aos combustíveis fósseis russos, o que força aí a Europa de comprar da União Europeia, de outros fornecedores, nós temos talvez algo ainda mais substancial em termos de impedir, né, que o petróleo produzido na Rússia e os seus derivados possam substituir outras fontes de combustíveis de outros produtores, é a proibição por parte da União Europeia de seguro de viagens carregando justamente petróleo russo, o que deixa esse processo de venda do petróleo russo muito mais caro, porque boa parte desse petróleo, mesmo do gás natural, é transportado por navios. E as maiores seguradoras do mundo são europeias ou são americanas que já tinham, né, passado por esse bloqueio por parte do governo americano. Então, não só a Europa está banindo os combustíveis fósseis russos do seu território, como está dificultando a venda desse mesmo produto para outros países ao inviabilizar o transporte, ao negar aí o seguro. Alguém pode dizer que outras seguradoras podem substituir, como seguradoras chinesas ou mesmo seguradoras indianas, só que esse não é um processo tão rápido, tão fácil, já que esse tipo de seguro requer muita capacidade financeira. Em outras palavras, por uma série de motivos, nós devemos continuar a observar a manutenção de preços elevados ou ainda maiores do petróleo e seus derivados. Para dar um outro exemplo dessa pressão, nos Estados Unidos, há uma capacidade de refino que está ao mesmo nível de 2006 e tem diminuído ano a ano, por conta de um desincentivo ao uso, né, dessas plantas de refino para utilizar combustíveis fósseis. Uma refinaria de petróleo é algo que requer investimentos massivos e esses investimentos precisam ser refeitos de tempos em tempos,
né, para renovar essas refinarias. Muitas dessas refinarias, quando elas vão chegando ao final da sua vida útil e precisam desse processo, né, de reforma, elas estão sendo modificadas para trabalhar com combustíveis renováveis, como o álcool produzido a partir de milho aqui nos Estados Unidos ou outras fontes, né, outros biocombustíveis. E isso tem colocado bastante pressão na cadeia de produção. Por que está sendo feito isso? Porque a indústria, vendo uma mudança, né, de incentivos, onde as empresas são punidas se forem consideradas poluidoras, né, ou não buscarem uma emissão zero de carbono, há uma questão sobre qual será o retorno de um investimento bilionário numa refinaria. Então, é um ciclo autoalimentado que gera uma restrição da oferta, que, por sua vez, aumenta o preço dos combustíveis. Em outras palavras, quando você vai abastecer o tanque, se você estiver aí no Brasil, é muito fácil você colocar a culpa na Petrobras ou no governo, ou quem quer que seja, quando há toda uma estrutura global contrária à produção de energia através de combustíveis fósseis, que deixa tudo mais caro. Essa é uma decisão política, que pouca gente participa. Acredito que a maioria da população seria contra se pudesse fazer algo a respeito, mas que está sendo tomada por uma série de governos, como o governo americano. Com certeza, se fosse Trump na presidência, por exemplo, essa situação seria diferente. Talvez houvesse um combustível um pouco mais caro do que foi durante a pandemia, obviamente, porque houve uma restrição da demanda, mas não haveria também essa restrição da oferta, né? Está sendo colocado um imposto global, especialmente em cima dos mais pobres, sob a desculpa aí ambiental, né, da necessidade de combater as mudanças climáticas e principalmente o aquecimento global. Então, temos que entender esse processo e, através dessa percepção, é muito difícil que haja uma mudança nessa pressão em cima do preço dos combustíveis, a não ser que haja, como eu comentei na semana passada, uma percepção maior sobre uma recessão mais agressiva, coisa que ainda não surgiu no radar, né?